Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando e hoje, segunda-feira, dia 28 de abril, e daqui a pouquinho, como de costume, nós estaremos lendo a palavra de Deus e meditando nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos conversar, vamos analisar, examinar o texto que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 43. Então, você que tem a sua Bíblia, está aí pertinho dela, você não perca essa oportunidade de abrir a palavra de Deus e acompanhar a leitura que faremos daqui a pouquinho. A gente só vai aguardar um tempinho para que as pessoas que costumam participar das nossas lives possam ser avisadas de que já estamos por aqui com esse nobre propósito de meditarmos na palavra de Deus. Ontem o Senhor nos concedeu que pela manhã estivéssemos em nossa igreja, na primeira igreja batista do Barreto, pastoreada pelo pastor Samuel Mouta. Ontem pela manhã estivemos na igreja e participamos, prestamos culto ao Senhor pela manhã e após o culto da manhã participamos da classe de escola bíblica dominical. Você que desejar estudar a palavra de Deus aos domingos pela manhã, eu quero deixar aqui esse convite para você. Esteja conosco na primeira igreja batista do Barreto. E na escola bíblica nós estamos em uma das classes, que são classes por interesse, nós estamos estudando o Antigo Testamento. E ontem tivemos uma aula maravilhosa sobre o livro dos Salmos. E à noite eu estive com alguns irmãos, com a Aparecida também, na Igreja Batista do Calvário em Maria Paula. Estive pregando lá ontem, na igreja pastoreada pelo pastor José Carlos. É uma igreja que sempre nos acolhe e ontem estivemos lá. Estive pregando também no Evangelho de Lucas, só que falando sobre a ressurreição da viúva da cidade de Naim. Foi uma noite muito especial. Deus manifestou a sua graça entre nós e saímos ontem de lá também edificados pela palavra de Deus. E eu quero deixar já um convite também muito especial para vocês, ainda que no final dessa live eu vá retornar nesses convites. Na próxima quarta-feira, agora, dia 30 de abril, nós teremos em nossa igreja, na primeira igreja batista do Barreto, uma mini vigília de oração em prol da família. A mini vigília vai começar às 20 horas e vai terminar por volta das 23 horas. É uma mini vigília já em preparação pelo mês de maio, pois em maio será, assim como em outras igrejas, será o mês da família. E as mensagens dominicais estarão voltadas para essa finalidade. Inclusive, se você já desejar agendar, no último domingo de maio, no dia 25, no culto das 18 horas, permitindo Deus, eu estarei pregando lá em nossa igreja. Tá bom? Então, será o mês inteiro, mas você não precisa esperar o dia 25 de maio para estar conosco. Você pode, antes disso, nos fazer uma visita e cultuar ao Senhor conosco e ser alimentado pela
palavras. Se a igreja tem marcas, uma delas é o apego à palavra de Deus, a pregação bíblica, expositiva, e a gente sempre sai alimentados e edificados pela palavra de Deus. Então, é o convite. Talvez você ainda não conheça o endereço da igreja. A primeira igreja batista no Barreto fica na rua Guimarães Júnior, que é uma rua conhecida no bairro do Barreto. Na rua Guimarães Júnior tem a Escola Técnica Henrique Lage, uma escola bem famosa aqui no bairro. E o número 58 é o número da igreja. Então é fácil de você localizar a primeira igreja batista no Barreto. Com certeza o pastor Samuel Mouta e demais pastores e membros terão uma imensa alegria em receber você e a sua família. Muito bem, você que já está por aqui e com a sua Bíblia aberta, então localize, por favor, o texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Nós vamos ler até o verso 43. Leamos, então, a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus passava, Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo possa falar comigo e com você a partir desse momento. O milagre da cura em Jericó, da cura de um cego que era bastante conhecido e reconhecido como Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, esse era o nome do pai dele. A própria palavra Bar é uma palavra aramaica que significa filho. E Timeu era o nome do pai dele, filho de Timeu. Assim, esse homem era conhecido. Ele, o cego Bartimeu, não era o único cego naquela região. Se nós compararmos aqui a narrativa de Lucas com a narrativa de Mateus, nós vamos perceber que Mateus destaca 2 milagres que Jesus operou lá em Jericó. Eram 2 cegos. Mas apenas Marcos, ele menciona o nome desse indivíduo. Lucas apenas nos diz, conforme nós lemos, que havia um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Algumas pessoas desavisadas, quando leem essas 3 narrativas sobre essas 2
curas que ocorreram em Jericó, pensam haver alguma contradição entre os textos bíblicos. Na verdade, por serem evangelhos chamados sinóticos, cada um dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, contam a mesma história de ângulos diferentes, porém não contraditórios. E as narrativas, elas se completam. Informações que estão ausentes em um dos evangelistas acaba sendo mencionada no outro texto, no outro evangelho. Então, as narrativas sobre essa chegada de Jesus em Jericó é perfeitamente histórica. E, inclusive, algumas pessoas querem questionar o fato de Mateus dizer que Jesus estava saindo de Jericó. E aqui em Lucas, Lucas nos diz que Jesus estava entrando em Jericó. Ora, esse fato não se constitui em nenhuma dificuldade, porque, como sabemos, havia a Jericó do Antigo Testamento, a Jericó judaica, que foi destruída e amaldiçoada, e uma parte mais nova, também chamada de Jericó, a Jericó romana. Então, enquanto Lucas, ou melhor, enquanto Mateus diz que Jesus estava saindo de Jericó, está dizendo que ele está saindo da parte velha, da antiga cidade de Jericó. E enquanto Lucas diz que ele está entrando na cidade, é porque ele está se dirigindo, se direcionando para a parte nova da cidade, a Jericó romana. Então, os textos estão perfeitamente em harmonia. Mas nós lemos o texto aqui no Evangelho de Lucas, e há uma razão para isso. Há alguns meses eu venho meditando, me dedicando a um estudo mais minucioso do texto escrito pelo Dr. Lucas. Não só o texto aqui do Evangelho, como também o texto de Atos dos Apóstolos. Tenho me identificado bastante com o texto lucano. Daí essa razão de termos escolhido Lucas. Poderíamos ter lido a narrativa da cura do cego lá em Mateus ou em Marcos, não importa. Mas por uma questão de momento, de estudo no livro de Lucas, no Evangelho e em Atos, a gente separou esse texto. Essa história é muito conhecida. O texto de Lucas nos diz que Jesus estava se aproximando da cidade de Jericó. E era costume, na época, as pessoas que mendigavam ficarem assentadas à beira da estrada, logicamente, uma estrada onde pudesse passar gente. Não seria razoável os mendigos estarem numa área onde essa área fosse deserta. Isso até nos faz lembrar uma passagem que o próprio Lucas registrou lá no livro de Atos, quando Pedro e João sobem ao templo, à hora nona, para a oração, e eles se deparam com um coxo que estava mendigando junto à Porta Formosa, um local de entrada e passagem de muitas pessoas. Então, ali, com certeza, contando com a generosidade
das pessoas que iam aos cultos no templo, eles, ou melhor, o coxo e tantos outros, esperavam receberem alguma dádiva, algum donativo, alguma ajuda. E não é diferente com esse homem aqui. Esse homem, ele está à beira do caminho, ele está à margem, ele está numa situação de miserabilidade, de indigência. Esse homem, ele é um daqueles personagens invisíveis dentro da sociedade, figuras estas, pessoas estas que, quando às vezes passamos por elas, a gente não dá a mínima atenção e tampouco a mínima importância. Mas elas estão ali mendigando, elas estão ali contando com a solidariedade das pessoas, dos indivíduos que costumam transitar por aqueles locais. E Lucas destaca, em especial, este cego, que Marcos vai identificá-lo, como já mencionamos, vai identificá-lo como o filho de Timeu. Esse homem, à beira do caminho, assentado, ele está pedindo esmolas. Estava completamente destituído de sua visão física. A cegueira no primeiro século era muito comum até atingir as pessoas, até por causa da questão insalubre, por causa da falta de higiene, da propagação de doenças. E alguns estudiosos chegam a pensar que doenças tais como sífilis e outras mais, que eram muito comuns, essas doenças acabavam afetando a visão das pessoas. E não havia tratamento, não havia para muitos desses problemas de cegueira. A gente até encontra uma referência no livro do Apocalipse, em uma das cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, quando o próprio Jesus aconselha que os crentes daquela igreja comprassem com ele ouro refinado pelo fogo, mas também ungissem os seus olhos a fim de que pudessem enxergar. Isso porque na cidade de Laodiceia havia um centro oftálmico que tinha um pó chamado pó frígio, que era usado como medicação para determinadas doenças oftálmicas. Mas a medicina não estava tão avançada como hoje. E mesmo hoje a medicina tem as suas limitações. E alguns problemas oftálmicos são incuráveis e somente a manifestação do poder de Jesus para reverter, para mudar, para modificar esses problemas. Esse cego não via, obviamente, é redundância dizer isso, mas ele ouvia muito bem. Ele ouve o barulho da multidão que está passando ali naquele caminho. E isso causa nele um interesse, isso causa nele o desejo de descobrir a razão de tanta gente, ainda que naquele local fosse um local de trânsito de pessoas, mas naquele dia, naquele momento, havia algo diferente. Muito mais pessoas falando ao mesmo tempo chamaram a atenção desse homem que
busca saber o que estava acontecendo. E o evangelista Lucas nos diz que anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Disseram para ele que todo aquele barulho causado por aquela multidão era porque aquela gente toda estava caminhando com Jesus, estava passando naquele local junto com Jesus. E ele, quando ouve que era Jesus, Jesus o Nazareno, é interessante que o texto, Lucas, nele procura identificar qual Jesus. Porque o nome Jesus era um nome muito comum no primeiro século, lá na Palestina. Muitas crianças recebiam esse nome, muitos adultos tinham esse nome, por causa, talvez, de uma homenagem a Josué, que foi um líder do Antigo Testamento, sucessor de Moisés, que em grego significa Jesus. Josué, ou Yeshua, ou Yehoshua, em hebraico, tem o seu paralelo no grego, no nome Jesus. E alguém dentre essa multidão explicou a Bartimeu que era Jesus quem estava passando ali, Jesus o Nazareno. Jesus recebe esse apelido, Jesus o Nazareno, não porque ele tivesse nascido na aldeia de Nazaré. Não. Como sabemos, à luz da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Jesus nasceria em Belém, Efrata. Mas Jesus, ele foi criado em Nazaré. E ele, então, passou a ser conhecido como Jesus, o Nazareno. Isso lhe trouxe algumas impopularidades, porque Nazaré era uma aldeia desprezada, né? Tanto é que quando Natanael ouviu Filipe lhe dizer que tinha achado o Messias, o Cristo, Jesus de Nazaré, antes de Filipe dizer que Jesus era de Nazaré, Natanael quis saber a origem dele, de onde ele é, de onde ele vem. E Filipe diz, de Nazaré. E a reação de Natanael foi lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Jesus, ele em alguns momentos acabou sendo rejeitado por causa desse apelido ter se amalgamado ao seu nome. Jesus, o Nazareno. Bartimeu, então, fica sabendo que era Jesus o Nazareno. A fama de Jesus já tinha se espalhado por vários lugares. Ainda que não tivesse internet, redes sociais, essa globalização da comunicação como nós temos hoje, as pessoas, boca a boca, testemunhavam a respeito de Jesus e falavam do que Jesus tinha feito em suas vidas ou nas vidas de alguém que eles conheciam. Então a fama de Jesus se espalhou de tal maneira que ultrapassou os limites territoriais da Palestina, a ponto da sua fama ir até o estrangeiro, por exemplo, em Tiro e Sidom. Tanto é que uma mulher, Ciro Fenícia de nação, que estava com uma filha endemoniada, ela sai de seu país, vai à Palestina para pedir a Jesus que a socorresse, libertando a sua filha. Então esse homem aqui em Jericó, quando ele passa a entender que era Jesus o Nazareno, ele começa então
a gritar. Ele clama. Clamor é isso, é o grito. E o grito desse homem é a explicitação da agonia da sua alma, da sua tristeza, da sua angústia. Ele então clama. Clamor é o grito desesperado. Ele eleva a sua voz, ele não ora de modo comedido, até porque se ele falasse baixinho, com o barulho que as pessoas estavam fazendo, ele não seria ouvido. E ele precisava, de alguma forma, se manifestar e ser percebido naquele momento. Quando ele assume essa postura de gritar, de clamar, a multidão o impede, ou pelo menos tenta impedi-lo de continuar clamando e chamando pelo nome de Jesus. Porque o grito desse homem era: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Algumas razões, talvez, levaram a multidão a tentar impedir que o cego continuasse gritando e Jesus parasse para atendê-lo. Talvez essa multidão estivesse com pressa de chegar a Jerusalém, porque esse era o itinerário de Jesus. Jesus estava passando por Jericó em direção a Jerusalém. E essa multidão não queria perder tempo, queria chegar logo em Jerusalém. Essa é uma, talvez, resposta para o fato da multidão ter tentado silenciá-lo. Talvez essa multidão achasse indigno alguém ficar gritando por Jesus no meio da rua. Jesus não seria digno de ouvir alguém gritando o seu nome pela rua e por isso tentaram impedir. Ou quem sabe o repreenderam porque sabiam que os mestres religiosos não ficariam satisfeitos em saber que Jesus estava sendo chamado de Rabone, o Senhor, o Mestre, o Filho de Davi, no caso, Deus. Mas possivelmente é uma outra alternativa. Não é? Jesus, enquanto caminhava, ensinava, e essa multidão que estava ali com Jesus, sendo instruída, talvez não quisesse que Jesus desse atenção àquele homem, porque ele teria que parar com o seu ensino. E eles não queriam ser interrompidos. Então, são conjecturas que a gente faz. Mas o fato aqui a ser destacado é que essa multidão tentou impedir, ordenando que o cego se calasse, ordenando que ele não continuasse clamando e chamando pelo filho de Davi e pedindo que Jesus tivesse misericórdia dele. Mas a reação dele foi uma reação corretíssima. Ele não se intimidou com a ordem que recebera da multidão. Quanto mais tentavam silenciá-lo, mais ele continuava clamando. Até que o seu clamor chegou até Jesus. E Lucas nos diz que Jesus mandou chamá-lo. E quando o cego estava diante de Jesus, Jesus lhe fez uma pergunta, tentadora, é verdade, para muitos. Porque Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E a resposta que o cego deu foi: que eu torne a ver. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Por que eu disse que uma pergunta como essa pode ser tentadora para nós? Porque nós
às vezes, quando estamos diante de alguma possibilidade de receber algo de alguém, a gente acaba pedindo coisas que são desnecessárias, coisas supérfluas, que nós vamos gastar em nossos próprios deleites. O Tiago, na sua carta, no capítulo 4, no verso de número 3, o Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Então, quando nós pedimos algo que é desnecessário apenas para suprir as necessidades do nosso ego, não esperemos que vamos receber da parte de Deus. E Jesus então diz para esse homem: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Isso mostra que em algum momento anterior de sua vida terrena, esse homem desfrutava de plena visão. E aí corrobora com o que eu disse acerca da difusão das doenças que causavam cegueira. Esse homem então diz que eu torne a ver. E Jesus diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E o texto de Lucas termina dizendo que o cego voltou a enxergar e seguia a Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. É interessante que esse homem glorifica a Deus, porque o próprio Jesus, em João 17,4, diz que ele veio para que o Pai fosse glorificado. E Deus foi glorificado. E o texto diz que também o povo que estava ali em Jericó, vendo o milagre que ocorrera, também passou a dar louvores a Deus. Louvor é elogio. Louvor é algo que desde o Antigo Testamento os judeus estavam acostumados a dar para Deus. Tanto que nós temos cânticos em muitas passagens do Antigo Testamento que se encaixavam em momentos específicos da vida do povo. Não só a adoração no culto público, no lugar sagrado para os judeus, mas em situações do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, quando os homens iam cavar poços, as mulheres ficavam no entorno cantando hinos. E o Novo Testamento, o cristianismo, deu prosseguimento a esse costume. Nós temos hinos, cânticos no Novo Testamento, que até o apóstolo Paulo chega a registrar, né? Nós temos o cântico em Romanos 11, o cântico em Filipenses capítulo 2, e o próprio texto de Apocalipse tem o cântico ao Cordeiro. Então o cântico, a música, o louvor era algo que estava presente tanto na vida dos judeus no Antigo Testamento, quanto na vida dos primeiros cristãos. O próprio Paulo e Silas, quando estavam em Filipos, na cadeia, eles estavam cantando hinos de louvor ao Senhor. Então, essa multidão, quando vê o milagre ocorrido na vida do cego, essa multidão passa a louvar a Deus. E a gente vai caminhar aqui com esse texto agora para destacarmos algumas lições que eu julgo importantes, algumas aplicações que nós precisamos fazer à luz desse texto de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43, que narra
a cura do cego em Jericó. No verso 35, existe uma expressão que diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó. Essa expressão me lembra o que ontem na mensagem eu até dei uma certa ênfase quando preguei sobre a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. A proximidade de Jesus. Jesus não é um Deus inacessível. Ele toma a iniciativa de se aproximar da gente. Tanto que nos evangelhos, isso eu não mencionei ontem, mas nos evangelhos nós vamos encontrar Jesus indo nas casas das pessoas. Jesus foi na casa da sogra de Pedro, comeu com aquela família. Jesus ia a Betânia e se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus foi à casa de Simão. Jesus, em Cafarnaum, curou um paralítico que desceram pelo telhado de uma casa. Jesus, depois que ressuscitou, ele continuou acessível, ele se reuniu com os discípulos no cenáculo, ele comeu com os discípulos no cenáculo. Então, essa acessibilidade, nós não estamos lidando com um Deus que está ausente. Não. Jesus, o próprio Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: eu vou enviar outro consolador. A palavra é alos, alguém semelhante a ele. Então, alguém que permaneceria conosco, com os seus discípulos, com a sua igreja. Então, Jesus é o Deus que se aproxima, tanto é que ele se encarnou e habitou entre os homens. Há uma referência no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Deus em Cristo tabernaculou conosco, ou seja, se fez homem e habitou entre nós. E ele sempre, no seu dia a dia, quando aqui estava desempenhando o seu ministério, ele se aproximava das pessoas, a ponto de tocar nas pessoas, a ponto também de se deixar tocar, ser tocado pelas pessoas, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus. Enfim, não estamos diante de um Deus que criou todas as coisas e se ausentou. Não. Um Deus que é chamado na Bíblia de Emanuel. Talvez vocês se lembrem daquela famosa passagem de Isaías, no capítulo 7, no verso de número 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, assim Jesus fez. Jesus se aproximou de Jericó. Jesus foi na direção daqueles que necessitavam da sua ajuda e do seu socorro. E essa era a condição desse cego. Esse cego que estava na mendicância, que estava na indigência, estava à margem, estava de lado. Jesus vai ao encontro desses necessitados. Agora,
chama a atenção o fato da condição também espiritual desse homem. A cegueira física desse homem nos ajuda a pensar na cegueira espiritual do homem sem Cristo, daqueles que ainda não tiveram um encontro de transformação, de conversão a Cristo, não tiveram o seu momento de encontro com Cristo como Paulo teve na estrada de Damasco. E aí eu não estou dizendo que para a gente ter um encontro com Jesus, a gente precisa ir lá para o mesmo caminho onde Paulo estava, no caminho que dava para Damasco, para a gente ter o nosso encontro com Deus. Como a gente não precisa ir para nenhum lugar especial, sagrado, sítio, casa, que seja para lá durante alguns dias a gente ter um encontro com Deus. A gente pode ter um encontro com Deus em qualquer lugar, dentro da nossa própria casa, no escritório, na sala de aula, em qualquer lugar. Nós podemos ter esse encontro com Cristo. E aqueles que ainda não tiveram essa experiência de conversão, que ainda não tiveram a experiência que Jacó teve junto ao rio Jaboque, conforme o texto de Gênesis capítulo 32 nos diz, espiritualmente estão cegos. Espiritualmente estão cegos. Todo o homem nasce pecador e, consequentemente, cego espiritualmente falando. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Se você depois puder, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, que é a glória de Deus. Então, espiritualmente falando, o homem não tem capacidade de enxergar nada espiritualmente falando. Não tem, não tem. E essa era a condição desse homem, espiritualmente cego, espiritualmente separado da vida da comunhão com Deus. Porque até então ele não caminhava com Jesus. Ele foi caminhar com Jesus depois do milagre, depois de ter a sua visão restaurada, depois de voltar a enxergar. É isso que nos diz o último verso, 43, que nos diz que esse cego ou ex-cego voltou a enxergar imediatamente após a palavra de Jesus, palavra de ordem de Jesus, não do homem. A gente até precisa esclarecer esse negócio, porque há quem pense nos nossos dias que nós temos poder em nossa palavra para determinar as coisas. Coisa nenhuma. A palavra rema é de Deus, não nossa. Nós não temos esse poder de determinar. A palavra de Deus sim é que tem poder. Lembram do que o autor aos Hebreus diz, lá no capítulo 4, versículo 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é a palavra de Deus que é poderosa. E após Jesus ter proferido a sua palavra que é poderosa, aquele homem voltou a enxergar e passou a seguir a Jesus, passou a acompanhar Jesus, glorificando a Deus. Então, se Jesus não intervier em nossas vidas, nós vamos continuar mortos em nossos pecados e delitos e ofensas. É preciso
que o Espírito Santo haja em nós para que até tenhamos a disposição em procurar Jesus, em clamar por Jesus, porque mortos em nossos pecados, nós não temos vida para clamar por Jesus. Por que eu digo isso? Por duas razões. Duas razões muito simples. A primeira, porque Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: E vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas. Nós estávamos assim antes da nossa conversão a Cristo, mortos em pecados e ofensas, espiritualmente sem vida também. Essa é uma outra condição. Além da cegueira, a ausência de vida. Mas Jesus, lá no Evangelho de João, chega num determinado momento, e essa é a segunda questão que eu quero levantar aqui, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Ele faz isso como sinal, como ilustração do que ocorreu lá na criação, quando Deus criou o homem, e o homem não tinha vida ainda, e Deus então o que fez? Soprou nas suas narinas o fôlego da vida, conforme diz o Gênesis, e o homem foi feito alma vivente. E quando Jesus sopra o Espírito sobre os seus discípulos, ele está falando da nova criação, da criação espiritual, usando um ato da divindade, ato semelhante àquele que o próprio Deus usou lá para soprar sobre o homem o fôlego da vida. Então, observem que eu preciso também deixar claro para vocês que o fato de Jesus ter soprado o Espírito sobre os seus discípulos não significa que hoje pregadores tenham autorização para ficar soprando sobre as pessoas. Quem conhece um pouco do cristianismo moderno ou do neopentecostalismo vai logo identificar e saber do que eu estou dizendo. Tem gente que fica soprando sobre as pessoas para que elas caiam no chão e tal. Isso não tem base bíblica, né? Jesus soprou sobre os discípulos porque Jesus é Deus e estava ilustrando sobre a nova criação, apontando para o estado do indivíduo que saiu da morte para a vida e está em Cristo. E quem está em Cristo agora tem vida. Lembram? Paulo mesmo é quem diz em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo é nova criatura, tem nova vida, não está mais morto. E esse indivíduo aqui que estava em Jericó, ele então clamou, ele chamou por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De modo extraordinário, esse homem mostra para a gente o quanto ele reconhecia que não merecia nada da parte de Jesus. Mas nada mesmo. Tanto é que ele suplica para que Jesus tenha compaixão dele, tenha misericórdia dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao mesmo tempo, ele destaca, ele realça a autoridade de Jesus. Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus
é o Messias, é o ungido de Deus, é o prometido de Deus para Davi, quando Deus disse a Davi que um rei eterno se assentaria no trono de Israel, e Jesus é esse rei eterno. Jesus é esse governante. Jesus é esse monarca que governa, que controla todas as coisas. E esse homem então diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Olhe para a minha vida e não fique indiferente ao meu sofrimento. Esse homem age com humildade, diferente de alguns hoje que acham que Deus tem a obrigação de nos dar tudo o que nós queremos que Ele nos dê. Não é assim, não é assim. Deus não tem a obrigação nenhuma de nos dar tudo o que a gente pede. Não tem. Na live anterior, na semana passada, eu falei um pouco sobre isso. Se você quiser maiores esclarecimentos, volte lá na live anterior, aqui mesmo, na minha página do Facebook, que você vai encontrar um momento na live onde eu trato sobre aquele texto de João 14:13, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, vai lá depois que terminar essa live, ou amanhã, mas dê uma olhada lá para você entender que Deus não tem a obrigação de nos dar nada e que não é a nossa vontade que tem que prevalecer. Não, é a vontade dele. Na oração que Jesus ensinou, a oração dominical, Jesus nos ensinou a orar e nós precisamos orar da seguinte maneira: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse homem aqui, ele entende isso, por incrível que pareça, mais do que muitos hoje. É a vontade de Deus, é a misericórdia de Deus. Se Deus não fosse misericordioso, nós não estaríamos aqui hoje, vivos. Não. Mas as misericórdias do Senhor, como diz a Bíblia, duram para sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, como nos diz o Salmo 23, no último versículo, o versículo de número 6. Então, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele age mediante a sua graça, o seu favor imerecido. Alguns, e a gente até tenta entender essas pessoas, por terem passado por situações adversas, perdas, tragédias, acabam achando que Deus deixou de ser bom. Mas não é o caso. Asaf, no Salmo 73, no verso 1, Asaf diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E por causa da sua graça, ele age em favor de homens pecadores como nós somos pecadores. Porque não há um justo sequer, diz o Salmo. Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então não achemos, não pensemos que merecemos alguma coisa da parte de Deus. Não, não merecemos nada. Mas, mediante a sua graça, ele nos socorre em tempo oportuno. Assim como ele socorreu esse homem, que não desistiu. Ele tinha tudo para desistir, porque a multidão estava tentando silenciá-lo, mas ele perseverou
a perseverança é algo que nós não podemos abdicar dela. Precisamos perseverar e às vezes nós desistimos com facilidade das coisas. Mas esse homem aqui, quanto mais diziam para ele se calar, ele clamava, ele orava. E isso me lembra o que Paulo escreveu em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Essa perseverança que a gente precisa ter também. Porque às vezes a gente desiste com uma certa facilidade. E uma última questão que a gente vê na vida desse cego é que ele ouviu Jesus lhe dizer: que queres que te faça? Será que Jesus não sabia que ele precisava voltar a enxergar? Óbvio que sabia. Mas não há problema algum em pedir. E Jesus aqui está estimulando pedagogicamente esse homem a exercitar a oração. Ainda que orar não seja só pedir, mas podemos fazer pedidos em nossas orações. Tem gente que acha que oração é só pedir. Não, não é. Orar também é agradecer. É também expressar a gratidão que há em nosso coração em relação a Deus, em relação à sua obra em nossas vidas. E aí isso me lembra o Salmo 116, quando o salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oração também é gratidão, mas não é pecado pedir. Como disse anteriormente, o problema é que a gente, às vezes, não sabe pedir como convém. Cheguei até a citar o texto de Tiago 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes, ou esbanjardes em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. Mas Jesus, apesar de conhecer-nos, e a Bíblia diz que antes mesmo que saia qualquer palavra da nossa boca, ele conhece todas as coisas. Esse mesmo Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E Lucas, no capítulo 11, falando sobre essa mesma questão mencionada por Jesus em Mateus, ele vai dizer, ele vai destacar a bondade de Deus a ponto de falar: será que Deus não vai nos dar coisas boas? Se nós clamarmos a Ele, Ele não nos dará o Espírito Santo? Porque o próprio Mateus já tinha trabalhado essa questão do que Deus é capaz de nos dar e o que Ele nos dá é para o nosso bem. Porque o próprio Mateus registrou as palavras de Jesus: se um filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Deus sempre vai nos dar coisas boas, coisas que estão dentro da vontade dele, da soberania dele e que vão nos fazer bem. Tanto é que em um dos provérbios, Salomão escreveu: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas eu não posso encerrar essa nossa meditação bíblica em Lucas 18, do 35 ao 43, sem antes dizer que espiritualmente esse homem, o cego, foi restaurado. Ele foi curado fisicamente de uma cegueira que simbolizava sua cegueira espiritual. A sua indigência à beira do caminho representava a indigência espiritual do homem.
sem Cristo, mas por fim Jesus disse para ele: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Não foi a fé a responsável para que aquele homem fosse curado. A fé foi o meio pelo qual esse homem experimentou o milagre físico, mas o milagre espiritual era muito mais importante. Por isso que Jesus conclui o verso 42 dizendo: a tua fé te salvou. Jesus aqui está falando de salvação. A salvação eterna é muito mais importante do que qualquer bênção, do que qualquer benefício que a gente possa alcançar da parte de Deus nesta vida. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 15, que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. E a Bíblia até diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. A salvação eterna não tem nenhuma bênção material, até mesmo emocional, que se assemelhe à bênção da salvação. A maior necessidade do homem não é ser curado fisicamente. A maior necessidade do homem é ser curado na sua alma, no seu espírito. Por isso que quando Jesus estava em Cafarnaum, antes de curar aquele paralítico que desceram sobre o telhado, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Quando todos ali naquela casa esperavam que Jesus fosse logo curá-lo daquela paralisia, Jesus curou a alma daquele homem. Jesus perdoou os pecados daquele homem. Filho, perdoados estão os teus pecados. As pessoas que ouviram isso começaram a ridicularizar Jesus. Começaram a dizer: como pode ele perdoar pecados se apenas Deus perdoa pecados? E aí Jesus, de modo pedagógico, Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar não só os pecados, a ti te digo, toma a tua cama, levanta e anda. E aquele homem passou a andar. Então, a maior necessidade do homem é o perdão dos seus pecados e, consequentemente, a salvação eterna. Porque para isso Jesus veio ao mundo, para dar a sua vida em resgate de muitos. Em Marcos 10, 45, o Senhor Jesus diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que bênção é saber disso. Saber que o Deus de toda glória, de toda graça, ele manifestou a sua bondade em favor da nossa salvação. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. Isso porque João, no capítulo de número 1, no verso de número 17, ele diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí, o cego de Jericó, da cidade de Jericó, depois de ter sido salvo também, ele passou a seguir a Jesus, passou a estar com Jesus, porque esse é o desejo de todo aquele que teve uma experiência transformadora com o Senhor Jesus. Vai procurar ir aonde Jesus vai e estar onde Jesus estiver, porque não há nada melhor do que estar
na presença de Deus. E aí concluo lembrando o que o Salmo 84 diz: preferiria estar à porta da casa do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. E assim, aquele ex-cego passa a acompanhar Jesus, glorificando a Deus e a multidão também. E por onde passavam, indo na direção de Jerusalém, onde Jesus seria preso, seria crucificado, haveria de ressuscitar dentre os mortos e subir aos céus. Enquanto caminhavam, esses tais davam testemunho das grandezas de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que alegria tê-los aqui. Estou vendo a pastora Neuza, Fabiana, a missionária Florisa, o pastor Albertino. Pastor Albertino foi meu colega de seminário. Pastor Albertino é pastor na primeira igreja batista do Colubandê, né? Muito obrigado, pastor Albertino, pela sua presença aqui. E sei que você já está sabendo da novidade, né? Estamos agora aqui com os irmãos da primeira igreja batista do Barreto. Também presbítero Abdula, não sei se chama ele de presbítero, de irmão, de amigo, de camarada, mas ele está aqui também. Chegou para pegar o final da bênção. Que maravilha. Muito obrigado por vocês. Lembrando, e esse anúncio eu quero ressaltar, depois de amanhã, quarta-feira, dia 30 de abril, em nossa igreja, na primeira igreja batista do Barreto, pastoreada pelo pastor Samuel Mouta, o Ministério de Famílias vai estar promovendo uma mini vigília de oração. Quarta-feira agora, dia 30, a partir das 20 horas até as 23 horas. Então, na quinta-feira vai ser feriado, tudo tranquilo, tudo de boa. Então, se você estiver por aqui, pelo Barreto, você está convidado a participar dessa mini vigília de oração. Começa às 20 horas, vai até às 23 horas. O endereço da igreja, da primeira igreja batista no Barreto, é na rua Guimarães Júnior, a rua do Colégio Henrique Lage. Guimarães Júnior, número 58. Então, você está mais do que convidado para estar conosco. E amanhã, terça-feira, se Deus assim permitir, voltarei por aqui, na página do Facebook. Minha intenção é estar o máximo possível à noite aqui, compartilhando com vocês a palavra de Deus, divulgando a palavra de Deus, a mensagem de boas novas, a mensagem que salva, que liberta, que transforma o mais vil pecador. Eu quero orar e agradecer ao Senhor por esse tempo de meditação na sua palavra. Orar pela nossa saúde, a garganta já está desde ontem dando sinais de que tem alguma coisa errada, mas já estamos tratando. Um resfriadozinho que vai, que volta e incomoda bastante. Mas, e orando pelas famílias, né? Orando por várias questões. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui tivemos de reflexão na sua palavra. Ó Deus, colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas famílias, colocamos diante de Ti os nossos afazeres e Te pedimos, Senhor, que Tu manifestes em nós a Tua graça, a Tua bondade, as Tuas misericórdias.
Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, então, Senhor, haja conforme o Teu querer, haja conforme a Sua vontade. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre toda a nossa parentela. É a nossa oração, te pedindo ainda perdão pelos nossos pecados. E a oração que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E amanhã, então, entre 7 e 7h15 da noite, a gente aparece por aqui, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem todos na paz. Uma boa noite.